Graças a Deus. Glória ao Senhor. Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor Jesus Cristo. Que toda glória, toda honra, todo louvor e toda adoração sejam dados a Ele. Boa noite. Que o Senhor Jesus te abençoe. Que a presença de Deus seja mais e mais forte na sua vida. Que a graça do Senhor inunde cada instante da sua jornada e que a glória de Deus tome conta da sua vida, da sua casa, da sua história, do seu trabalho, do seu ministério e de toda a sua trajetória. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus Cristo. Que você, assim como eu, possamos juntos neste momento entrar na presença de Deus, dando uma pausa em tudo aquilo que nós estávamos fazendo, literalmente apertando o stand-by, entrando na presença do Senhor e parando tudo o que estávamos fazendo. Faça uma pausa. Interrompa até os seus pensamentos. Pare de olhar para a direita, para a esquerda, para baixo, para cima e vamos juntos, compartilhando esta live, entrar nos átrios do Senhor. Entrar na presença do Altíssimo. Glorificar e exaltar o nome daquele que é o único digno de ser louvado. Vamos juntos, lado a lado, caminhar na direção da vontade do Senhor. Queridos, a palavra que Deus tem colocado em meu coração, a qual eu quero repartir com todos vocês. Aliás, eu devo dar aqui um testemunho. Em tantos anos de ministério, em tanto tempo caminhando com Deus, numa jornada já tão longa, eu nunca vivi tantas experiências com o Senhor. E devo reconhecer que nunca ouvi a voz de Deus tanto quanto tenho ouvido nestes dias. Simplesmente porque eu tenho parado para ouvir. E eu quero dar esse testemunho para você. Pare para ouvi-lo. Pare para ouvi-lo. A pandemia tem me ensinado a fazer isso com mais intensidade. Parar para ouvi-lo. Falávamos ontem, quem acompanhou a live ontem vai se lembrar, perto ou junto? Marta estava perto, Maria estava junto. Maria parou para ouvi-lo. Marta estava ocupada com muitos afazeres e não parou para ouvir o Mestre. Faça como Maria. Pare para ouvi-lo. Deus tem falado como nunca. E eu, particularmente, estou abrindo meu coração e dando testemunho. O Senhor me trouxe palavra para ministrarmos hoje. O Senhor me trouxe alguns direcionamentos, alguns temas de ministrações. E o Espírito Santo, inclusive, me levou a escrever algumas coisas, algumas
informações, alguns títulos, que talvez até virem livros. Pare para ouvi-lo. Porque enquanto você para ouvir a voz do Senhor, Ele fala e você escuta. Seja em que momento for, Ele fala, desde que você esteja parado para ouvi-lo. E a atitude do parado não é física. É uma atitude de espírito, de alma, é interior. Quantas vezes eu já disse isso aqui para vocês? Você fala comigo, eu ali, ó, ao volante. Você fala comigo, eu aí, ó, cabeça ensaboada debaixo do chuveiro, parado para ouvi-lo. O senhor fala comigo e eu, ó, lavando o quintal, cuidando dos nossos animais domésticos. Eu hoje levei minha esposa, por causa de um compromisso de trabalho, eu a levei à cidade vizinha, perto daqui de onde moramos, cerca de 25 quilômetros de onde moramos. Chegando lá, enquanto ela resolvia os seus assuntos profissionais, eu fiquei no carro aguardando e só ouvindo o Senhor. Só ouvindo a voz do Senhor. Pare para ouvi-lo. Eu quero iniciar esta live. Enquanto você vai compartilhando, eu já vejo aí que o pessoal está me ajudando nisso. Muito obrigado. Enquanto você vai compartilhando essa live, eu já quero ir abrindo o seu coração, preparando o terreno para ser semeada a palavra. A palavra que o Senhor tem trazido ao meu coração. Várias pessoas hoje, não uma, não duas, várias pessoas hoje, me procuraram para dizer: Alexander, não está fácil. Eu estou com dificuldades. Eu não estou suportando. Eu não estou conseguindo continuar. E o que é que eu faço? Como eu lido com isso? Como eu me posiciono? Nessa hora, todo pastor consciente e responsável para e pergunta para o Senhor: o que é que eu digo a Ele? Digo o que Ele quer ouvir da minha parte? Não digo nada? Digo uma série de frases prontas? O que é que eu devo dizer, Senhor? E para todas as pessoas, eu disse a mesma coisa. Eu disse: continua. Eu disse: não desanima. Eu disse: vá em frente. Eu disse: permanece. Porque foi esta palavra que o Senhor começou a ministrar ao meu coração. A Cris compartilhou um versículo que se encaixa perfeitamente. Salmos 31, versículo 24. Sejam fortes e tenham coragem, todos vocês que põem sua esperança em Deus, o Senhor. E o texto aqui do salmista, ele fala em força e coragem. Assim como o texto de Josué. Josué capítulo 1, versículo 9, Deus fala da seguinte forma para Josué: seja forte e corajoso, não fique desanimado, não tenha medo, porque o Senhor teu Deus estarei com você em qualquer lugar para onde você for. E eu fui pesquisar um pouco sobre esse texto. E eu encontrei uma outra tradução que gosto demais, a qual eu quero deixar para vocês. Para quem gosta de estudar, é a Almeida Corrigida Fiel, que diz assim:
esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Esforça-te e tem bom ânimo. E o Senhor começou a ministrar o meu coração sobre esta palavra, esforço. Esforça-te e tem bom ânimo. Diante da situação, diante da prova, diante da dificuldade, diante da angústia, diante da aflição, diante da tribulação, diante do desafio, esforça-te. Mas eu não consigo. Continua. Olha que palavra interessante. Quantas vezes nós dizemos, Senhor, eu não consigo, esperando que Ele venha, passar a mão na nossa cabeça, que Ele venha alisar um pouco, que Ele venha fazer um carinho, que Ele venha fazer um chamego, que Ele venha falar para a gente acalmar e esperar. Não foi isso que Deus colocou no meu coração. Ele disse, continua. E eu me lembrava do texto no qual o profeta Elias, quem não se lembra de Elias? Ele deitou debaixo de uma árvore e pediu a morte. Ele disse, basta. Eu não sou melhor, eu não consigo, eu não posso ir adiante, fiquei sozinho. E agora ainda querem me matar, eu não aguento mais, eu não vou continuar, eu cheguei no meu limite, basta! Basta! E aí ele dormiu. E tem muita gente dormindo aqui. Era isso que o Espírito Santo ministrava ao meu coração. Tem muita gente que tem acompanhado as nossas lives e que está dormindo. Igualzinho o hino nacional brasileiro, deitado eternamente em berço esplêndido. Deitado, dormindo. Elias dormiu e não tinha a menor vontade, o menor desejo, a menor pretensão de acordar. E o Espírito Santo dizia assim, Alexander, há muitos aqui exatamente assim. Há muitos aqui dormindo. Assim como Elias, estão dormindo. Estão apenas esperando e pedindo a morte. Mais nada. Dormindo. E é por essa razão que o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 11, que é por esta razão, quando ele fala sobre a ceia do Senhor, que há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. A Cris escreveu aqui nos comentários, lembrando 1 Reis 19, verso 4, quando Elias deita debaixo daquele zimbro e fala, já basta, Senhor, tira a minha vida. Ele pediu a morte. Não sou melhor do que os meus pais? Não quero, não consigo, não posso mais continuar. Mas a palavra que o Senhor Deus tem para mim e para você nesta noite é a mesma que ele também teve para Elias. Ele mandou o seu anjo, que despertou Elias e disse, come e bebe. E Elias olhou e viu pão e água. Ele comeu, ele bebeu e ele tornou a dormir. Essa história está lá no capítulo de 1 Reis 19. Você pode ler depois. E segunda vez o anjo... Obrigado, Cris. 1 Coríntios 11, 30. Fracos, doentes, alguns até já morreram. Há uma outra tradução que diz que dormem.
Nessa que você usou, o apóstolo, a tradução da palavra do apóstolo é até mais forte, mais dura. Já morreram. E pela segunda vez o anjo desperta Elias. Ele disse: come e bebe, porque a sua jornada será longa. E olha que interessante. Elias pediu a morte, e o anjo trouxe comida, e trouxe água, e disse que a jornada era longa. E ele disse: continua. Não é aqui o seu fim. E essa palavra o Senhor ia ministrando ao meu coração. Continua. Não é aqui o seu fim. Mas aí você vai me perguntar, mas se eu não aguento mais, como é que eu vou continuar? Levanta, come e bebe. E de que maneira eu vou fazer isso? Mateus capítulo 11, no versículo 12, Jesus diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Uma outra tradução vai dizer que o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. O reino dos céus, o que Deus tem para você, é tomado à força. E com o uso da força que você recebe. O que Deus tem para a sua vida virá através do seu permanecer. E para permanecer é necessário esforço. E o reino dos céus, lá desde os dias de João Batista, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Não os que se acomodam. Não os que dormem. Não os que estão fracos ou doentes. Não, não e não. O reino dos céus, ele é tomado à força. Portanto, levanta, come e bebe. Levanta, come e bebe. Porque a sua jornada é longa. E alguém vai perguntar, mas eu não tenho orado tanto e Deus não tem me ouvido. Quem disse? Quem disse? Tanto ele te ouve, que ele manda dizer, continua. A questão é que você ainda não chegou ao lugar que Deus deseja. Deus não se manifestou mais a Elias até que ele chegasse onde Deus queria que ele chegasse. Para que Deus se manifeste, para que Deus se manifeste, eu tenho que estar onde Ele quer que eu esteja. Eu tenho que estar exatamente no ponto em que Ele deseja que eu esteja. E aí você vai dizer, mas eu não tenho esforça. Seja forte. Tem bom ânimo. A força não vem de nós. Mas eu tenho que me colocar de pé. A força não vem de nós. A força para que Elias cruzasse o deserto 40 dias e 40 noites caminhando, não veio dele, veio daquele pão, veio daquela água que o anjo lhe serviu 2 vezes. Mas Elias se levantou. Elias comeu. Elias bebeu. E a força veio do Senhor. Mas tem gente que o Senhor está aqui, o anjo está aqui, ó. Pão e água. Não quero comer, Senhor. Eu tô desanimado. Anima-te. Esforça-te. Come e bebe.
come e bebe. Come e bebe. Muitos de nós já disseram assim: basta. Não posso mais. Eu digo que bom que você reconheceu que você não pode mais. Porque não é você. É o Senhor. Cristo em nós. Cristo em nós. É a esperança da glória. Levanta. Come e bebe. O anjo não enfia a goela abaixo de Elias o pão e a água. Quem come é Elias. E aí vem a força. Você tem que comer. Você tem que beber. Você tem que se levantar. Levanta. Come. Bebe. E vai. Porque Deus está te esperando lá em Horebe. Elias tinha que atravessar o deserto para chegar em Horebe, onde Deus o aguardava. É necessário chegar onde Deus está te esperando para que Ele fale contigo. Porque quem despertou Elias foi o anjo, não foi o Senhor. Porque o Senhor estava esperando para falar com Elias depois, do outro lado do deserto. E tem muita gente perdendo tempo. Ao invés de parar para ouvir o Senhor, ficar na presença dEle, está perdendo tempo. Como a ministração de ontem. Assistam. Tão perto do Mestre, como estava Marta. Porém, sem ouvi-lo. Porque Maria parou para ouvi-lo. E isso não lhe foi tirado. O Senhor está te convidando a comer. O Senhor está te convidando a beber. O Senhor está te convidando a se levantar. O Senhor está te convidando a agir. Ah, Alexandre, mas eu não come. Para de lamentar e abre a boca para mastigar. Essa mesma boca que você está usando para dizer que não consegue, usa para comer. Faça como Ezequiel. Capítulo 3, versículos 1 a 3. Come o rolo. Come o livro. Come a palavra. Bebe do Espírito. Bebe da presença. Queridos, eu vivi uma experiência muito especial hoje. Bastante cansado na parte da tarde, eu me deitei um pouco. E deixei no YouTube os louvores tocando. E enquanto eu ali tentava descansar, o Espírito Santo ia ministrando ao meu coração. Trazendo palavras, trazendo força, ânimo, esperança, fé, direcionamento, ministração. E eu fui comendo. E eu fui comendo. E bebendo. Para poder me levantar e continuar e estar aqui hoje. Amanhã vou viajar, já contei isso a vocês. Possivelmente as próximas lives serão feitas à distância. Pelo menos nos próximos 2 dias. E eu creio que Deus é que vai à nossa frente, endireitando os caminhos tortos. É Ele que vai quebrando as portas de bronze, despedaçando os ferrolhos, as trancas de ferro.
E aí alguém poderia perguntar, mas então você está muito disposto? Não. Mas é o esforço. Come, bebe, para chegar onde Deus te espera. E às vezes para chegar onde Deus te espera, você tem que atravessar o deserto. Para chegar onde Deus está te aguardando, você tem que cruzar o deserto, porque Deus falou com Josué: esforça-te e tem bom ânimo. E o Senhor estava esperando por Josué na terra prometida. E a primeira providência tinha que cruzar o Jordão. Tinha que cruzar o Jordão. Josué desacreditado, o povo não reconhecia a liderança de Josué, estavam procurando ainda por Moisés, e Moisés já estava morto. E em meio a tudo isso, Deus diz para Josué: esforça-te, tem bom ânimo. Na tradução mais conhecida, seja forte e corajoso. Esforça-te e tem bom ânimo. Seja forte e corajoso. Mas ele precisou se posicionar. Deus está esperando esta palavra. Deus começou a poderosamente ministrar o meu coração. O Senhor está esperando um posicionamento. E aí você vai dizer assim, mas eu não posso. Você tem que continuar. Força para continuar. Força para continuar. Não adianta você achar, Senhor, me ajuda, me ajuda. Força para continuar. Ele vai te dar o pão, ele vai te dar a água. Mas você tem que ter força para continuar. Come. Tem gente que não come. Tá ali o anjo com o pão e com a água e o camarada não abre nem a boca para comer. Tá esperando o anjo mastigar por você? Tá esperando o anjo fazer o quê? Colocar na boquinha? Qual é o pão? Tá aqui o pão. Esse é o pão. Ó. Esse é o pão. O pão que Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Pão e a água. Jesus fala da água. Aquele que beber da água que eu lhe der, ele falou isso para a mulher samaritana, lá no poço de Jacó. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais tornará a ter sede, porque do seu interior fluirão rios de águas vivas. Come e bebe. E onde é que eu vou beber? Eu preciso comer a palavra e beber na fonte da presença de Deus. Eu preciso estar na presença dele e comendo. Comendo o livro, comendo a palavra e em comunhão, bebendo. Como é que eu vou beber? Coloque louvor e comece a louvar a Deus. Dobre o seu joelho e comece a falar com o Senhor. Faça a sua caminhada, vá ao seu trabalho, volte do trabalho e vá falando com Deus. E vá bebendo. E vá bebendo. E vá bebendo do Espírito Santo. Essa fonte inesgotável. Vocês acham que
pastor? Vocês acham que líder? Vocês acham que bispo, apóstolo, evangelista não cansa? Vocês acham que esses homens são invulneráveis? Vocês acham que eles não ficam desanimados? Até o profeta Elias cansou, se esgotou, ficou sem força. E aí, o que aconteceu? Veio o anjo do Senhor e trouxe renovo. Esta noite eu quero orar por renovo. Esta noite eu quero liberar uma palavra de renovo. E eu já estou explicando como é que é o renovo. O renovo é come e bebe. O renovo é pão e água. Palavra e presença. Palavra e presença. Pão e água. Come e bebe. Nós vamos clamar por renovo. Grande foi a quantidade de pessoas que entraram em contato hoje, especificamente, nesta quinta-feira, dizendo, eu não consigo, eu não tenho forças, o que eu devo fazer? E o Espírito Santo ministrava no meu coração, manda continuar. Ainda não chegou o fim. Exatamente como foi com Elias. O anjo acordou Elias para Elias comer para continuar. Continua. Ainda não chegou ao fim, continua. Manda esse povo continuar. Mas Senhor, eu estou falando que não tem força. Manda continuar. Porque eu estou do outro lado esperando. Manda continuar. E como é que faz para continuar se não tem força, Senhor? Renovo. Pão e água. Pão e água. Palavra e presença. As lives têm essa também ideia, esse princípio, essa direção. Pão e água. Palavra e oração, palavra e presença. Nossas lives têm esse objetivo, têm esse contexto, esse conteúdo. Pão e água. Palavra e presença. E eu quero orar com você. Por renovo. Renovo. Para poder continuar. Diversas pessoas me diziam assim, eu não consigo. Eu não sei mais. O que eu faço, pastor? E aí eu pergunto para o Senhor. Sempre que alguém me pergunta, eu pergunto para o Senhor. Eu não quero dar a minha opinião. A minha opinião pouco importa. E o Senhor falava, manda continuar. Mas Senhor, como é que eu vou mandar continuar a pessoa que diz que não consegue? Manda continuar. Eu hoje mesmo dizia para o Senhor, só que o meu cansaço é físico. Eu dizia, Senhor, eu estou cansado. Como é que eu vou viajar, dirigir? E o Senhor dizia, continua. Continua. Quando o Senhor fala, quem sou eu para dizer o contrário? Quando Deus traz uma palavra, quem somos nós para ir ao contrário? E eu me lembrava do que a palavra de Deus nos ensina no livro do profeta Isaías, capítulo 40. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças, Isaías 40, versículo 29. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. E eu quero profetizar essa palavra sobre a sua vida. Porque Jesus disse que desde os dias de João Batista até hoje, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Você quer o reino dos céus?
Esforça. Força para continuar. Essa é a palavra que Deus colocou em meu coração. E quem sou eu para mudar essa palavra? Quem sou eu para mudar essa palavra? Força para continuar. Uma vez que o Senhor Deus tem nos direcionado, quem sou eu para mudar a palavra? Quem sou eu para alterar o que Deus está mostrando? Quem sou eu para revogar o que Deus está fazendo? Porque aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Essa palavra é para você, para mim, para nós. Hoje, nós vamos orar por renovo. Renovo de Deus. Renovo de Deus para a sua vida e para a minha vida. Por quê? Ainda não chegamos onde Deus quer que nós cheguemos. Ainda não estamos em Horebe. Ainda não cruzamos o deserto. Ainda não atravessamos o deserto e não chegamos no monte. Então tem que continuar. Tem que continuar. É necessário continuar. E eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida nesta noite. Renovo. Força para continuar. Renovo. Toma posse aí. Toma posse do que Deus tem para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. E eu ainda dizia, especificamente para uma pessoa que me procurou, pastor, tem sido muitas as provas e os levantes. E eu dizia, continua dando glória a Deus e vai preparando o culto de ação de graças. Continua dando glória a Deus e vai preparando o culto de ação de graças. Você tem coragem? Você tem fé? Fé é para gente corajosa. Fé não é para covarde, não. Covarde não tem fé. Covarde duvida. Covarde recua. Covarde desanima. Covarde desiste. Covarde fica pelo caminho. Mas o Senhor mandou que sejamos fortes e corajosos. Covarde não tem lugar. Primeira coisa, quando Gideão ele conseguiu juntar 32 mil homens para lutar contra os midianitas, a primeira coisa que Deus disse foi: tem muita gente. Manda os covardes e os que têm medo embora. Manda embora. Covarde não luta no exército de Deus. Quem tem medo não luta no exército de Deus. E daqueles 32 mil, 22 mil já foram embora de cara. 22 mil voltaram para casa porque tinham medo. Você está na galera dos que têm medo? Ou dos que têm fé? Aquele que tem fé. A Cris compartilhou o texto de Hebreus 11:6, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que tem medo, ele não tem fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então aqueles 22 mil não agradavam a Deus. Não agradavam a Deus.
O Senhor está procurando nos nossos dias homens e mulheres de fé. Quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Medrosos, vão para casa. Tímidos, volta para casa. Você volta para casa hoje? Ou você continua no nosso exército de oração? Você volta para casa hoje ou você continua no nosso exército de oração? A escolha é sua. Ah, e agora? Vai diminuir o número de gente na nossa live? Não sei. Diminuiu o povo que estava com Gideão. E depois diminuiu mais ainda na hora de beber água. Diante das águas é que a gente vê quem é que tem presença. É diante das águas que a gente percebe quem tem presença. Sobraram só 300. Mais 9.700 voltaram para casa. Só 300 homens. Eram corajosos, tinham fé, pão e água. Na hora de beber, levavam a água à boca e lambiam a água. Isso é atitude de soldado. Não é à toa, eu uso esse filtro aqui de vez em quando no Instagram. Exército de oração 24 horas. Vocês estão vendo, quem está no Instagram acompanhando a live está vendo. Não é à toa que eu uso isso aqui. Somos exército. Exército do Senhor. E como tal, será que temos coragem? Será que temos fé? Será que temos força e ânimo? 300 homens apenas tinham força e ânimo. E Deus disse, tá bom. É o suficiente para mim. E a vitória foi conquistada com apenas aqueles 300 homens. Deus não precisa de muita gente. Mas Ele precisa de soldados. Tem muita gente que não é soldado, não. E para soldado, essa palavra é para soldado. A palavra de hoje é para soldado. Esforça-te. 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 Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Você chegou aqui para receber força para continuar. Você chegou aqui para receber força para continuar. Porque ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Eu quero orar com você. 00:06 já. Passamos um pouquinho, inclusive, do horário da oração. E eu quero orar com você. Pedindo a Deus que nos traga renovo. Pedindo a Deus que derrame sobre nós renovo. E se você crê nessa palavra, eu quero orar com você. Basta escrever aí, renovo. Renovo. E vamos clamar. Depois a gente, como sempre, clama pelo nosso caderno de oração. Renovo. Renovo, Senhor. O que eu quero é renovo. Renovo. O que eu preciso é de renovo. Eu preciso. Essa palavra começa por mim. Eu preciso de renovo. Eu preciso de renovo.
E eu quero orar ao Senhor com você, pedindo a Deus renovo, para a glória do Senhor. Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por todos os meus irmãos e irmãs que estão conosco nas lives. Eu entrego nas tuas mãos a vida de cada um, de uma forma muito especial, ministrando esta palavra e clamando ao Deus dos céus. Derrama sobre nós, Senhor, renovo. Nesta madrugada, renovo. Força para continuar. Renovo. Ânimo. Como assim fez o anjo quando despertou Elias para que ele comesse aquele pão e bebesse aquela água. Uma vez, e Elias tornou a dormir, e segunda vez o anjo despertou e ele tornou a comer e a beber, e então ele partiu. Pai, que o teu Espírito, assim como o anjo do Senhor, naquela ocasião narrada no primeiro livro de Reis, capítulo 19, que o anjo do Senhor serviu o profeta Elias, eu te peço nesta madrugada que o teu anjo, que o teu Espírito venha e nos traga renovo, pão e água, para que nós possamos comer e beber e atravessar esse deserto e chegar até o monte de Deus, onde o Senhor nos aguarda para falar conosco. Pai, eu quero liberar esta palavra sobre a vida de cada um, porque eu sei que há palavras do Senhor para serem ministradas a todos nós, e o Senhor está nos aguardando do outro lado do deserto. O Senhor está nos aguardando do outro lado do deserto para falar, para ministrar, para abençoar, para profetizar e trazer sobre nós a direção do que vai acontecer em nossa jornada, em nosso ministério, dali para frente. Pai, o que nós precisamos nesta madrugada é de renovo. E o que eu te peço, Pai, sobre a vida de todos nós é renovo. Nas palavras da ministração que o Senhor trouxe ao nosso coração, força para continuar. Renovo, Senhor. Força para continuar. Renovo, Senhor. Força para continuar. No nome de Jesus. Rachuyara celerebeka antore bashore maia sorecheria charalaravacante resure mirianda. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Renovo. 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 Pai, que o teu Espírito possa trazer. Que o teu Espírito possa agir. Que o teu Espírito possa completar a obra na nossa vida, na vida das pessoas que estão aqui com seus nomes escritos neste caderno de oração. Visita, Pai, cada família, cada ministério, cada denominação, cada pastor, cada líder, cada núcleo familiar, pais, filhos, maridos, esposas. Derrama o teu renovo sobre os lares, sobre os ministérios. Derrama a tua bênção, a tua unção, a tua graça sobre os enfermos, sobre os que estão precisando de uma resposta urgente do Senhor. Aqueles que estão internados, aqueles que estão enfermos, gravemente acometidos de doenças, algumas incuráveis, cujos nomes estão aqui, Pai. Entra com providência. Renovo. Nós repreendemos as enfermidades, nós repreendemos os espíritos malignos. As maldições caiam por terra, sejam quebradas em nome de Jesus. Que o teu Espírito, Pai, lance fora todo medo, toda ansiedade,
toda depressão, toda doença emocional da alma, psicossomática, caia por terra em nome de Jesus. Quebra as cadeias, rompe os grilhões, Pai. Abre as portas financeiras, abre as portas do judiciário para aqueles que precisam de respostas do sistema judiciário, do poder judiciário. Aqueles que estão na dependência de respostas de processos, de benefícios, de perícias no INSS. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Entra com provisão na vida daqueles que estão carentes de uma providência sobrenatural de Deus. Pai, que tu possas passar com o teu renovo. Que tu possas passar com o teu renovo sobre os nomes que estão aqui neste caderno, sobre as famílias. Que o teu renovo possa entrar. Que o teu renovo possa ser derramado. Que o teu renovo possa ser manifestado. Os enfermos, a esposa do Alain Nascimento, a Fernanda, entra com cura, entra com provisão, entra com providência, Pai. Entra com resposta, entra com milagre, entra com graça e com poder, em nome de Jesus. Visita, Pai. Visita cada situação, cada família, os casamentos, os relacionamentos abusivos. Tem misericórdia, Pai, daqueles que estão vivendo momentos de angústia, de dor e de aflição. Repreendemos, Senhor, todas as obras do inimigo contra o teu povo. Clamamos por renovo para cada uma dessas vidas, para cada uma dessas pessoas, dessas famílias, esses pastores. Os projetos que estão aqui, Pai, projetos políticos, projetos profissionais, projetos acadêmicos. Entra com renovo, Pai. Entra com renovo, Pai. Entra com renovo, Pai. Os pastores, os líderes têm pedido cobertura espiritual, socorro ministerial. Renovo, Pai. Renovo, Pai. Tu és o Deus que pode todas as coisas. Tu és o Deus dos impossíveis. Tu és o Deus de aliança, o Deus de promessa, Deus de milagre, Deus de cura, Deus de libertação e graça. Entra com renovo, Pai. Entra com renovo, Pai. Que eu ministre o Senhor sobre todas essas pessoas. E conforme folheio aqui estas páginas e te apresento estes nomes, eu te peço que o teu Espírito entre com provisão nesta madrugada, no nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. No nome de Jesus. Eu também apresento, Senhor, a viagem que faremos, eu, minha esposa e meu filho, a partir de amanhã para o interior de São Paulo, a serviço do reino. Vá conosco. Cuida, Senhor, do nosso lar, dos nossos que ficam para trás, de tudo que há em nossa casa. E ajuda-nos, dirige-nos, fortalece-nos, cobre-nos, sustenta-nos e socorre-nos em todo o tempo, para a glória de Deus, no nome de Jesus. Que o Senhor esteja conosco em todo o tempo. E eu ministro, Pai, uma bênção especial de renovo sobre a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs, para a glória de Deus, no nome de Jesus. Para a glória de Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Confesso que é o tipo de live que não dá vontade de encerrar, porque sentimos a presença de Deus e não há nada mais agradável. Dá vontade de chamar os cantores, tem cantores aí que estão conosco, a própria Flávia,
para continuar louvando, para continuar ministrando madrugada dentro. Mas Deus sabe de todas as coisas. Assim como já fizemos uma vigília do dia 31 para o dia 1º, final de semana passado, pretendemos fazer uma por mês, e todos estarão convidados, evidentemente. E eu creio que Deus também nos preparará outras oportunidades para a glória do Senhor. Eu quero lembrar que nos próximos 2 dias que estaremos viajando, talvez 3, seguramente 2, as próximas lives não serão transmitidas pelo Facebook, somente pelo Instagram. Depois, a gente deixa salvo no Instagram, no Facebook e no canal no YouTube. Mas, ao vivo, só pelo Instagram. Ok? Porque eu não terei condições de usar notebook e celular como eu faço aqui da minha casa. Provavelmente a live será feita à distância, em outro local. E talvez até com algum ajuste de horário, ainda não sei. Vai depender da situação, da viagem em si. E se houver alguma alteração, eu mando mensagem, eu aviso. Mas a princípio só pelo Instagram, pelo menos os próximos 2, talvez 3 dias. Ok? Nós vamos ficando por aqui, meus irmãos e irmãs. Vamos preparar aí momentos especiais onde outros poderão participar, cantar, louvar, adorar. Eu vou tentar descansar um pouco porque amanhã a estrada nos espera. Obrigado pelas orações. Eu vejo aqui algumas mensagens desejando boa viagem, desejando que o Senhor nos abençoe. Eu recebo e agradeço o carinho. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço a todos. A gente se vê nas lives, normalmente. Porém, lembrando, ao vivo, nos próximos 2 dias, só pelo Instagram. Depois eu salvo no Facebook, na fanpage no Facebook e também no canal no YouTube. Tá bom? Deus abençoe, fiquem com Deus e mando o link também no WhatsApp, como de costume. Deus abençoe, fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Ah, o pastor Cláudio chegou agora que nós estamos encerrando, pastor. Bem-vindo. Obrigado pelo carinho, pela presença. Que Deus abençoe a todos. Amém. Salmo 121 é talvez o meu salmo favorito, Flávia. Aliás, Flávia, qualquer dia eu preciso te apresentar uma canção que o Senhor me deu há mais de 20 anos sobre o Salmo 121. Algumas canções o Senhor me deu e a mais conhecida delas, pelo menos na congregação que nós ministrávamos anos atrás, é sobre o Salmo 121. Oportunamente eu quero apresentar essa canção para você também. Belíssima canção que o Senhor me deu no maior perrengue que eu enfrentava, um grande deserto que eu vivia naquela época. E no vestiário, aí tá aí o Alan Nascimento, aí se for contar agora é spoiler do testemunho, não é para fazer isso agora, né, Alan? Eu já prometi o testemunho pro jornalista Alan Nascimento na live dele, já compartilhei uns pedaços do testemunho, já dei alguns spoilers, esse seria mais um, tá? Um momento em que eu estava numa crise profunda, questionando uma porção de coisas diante de Deus, e o Senhor me deu essa canção sobre o Salmo 121, no vestiário dos médicos do Centro Cirúrgico da Santa Casa de Misericórdia de Santos. Comecei a escrever, e depois ele veio a música, a melodia, e essa canção faz parte da minha história, sobre o Salmo 121. Elevo os meus olhos aos céus. Sim, aos montes eu elevo os meus olhos. E pergunto a mim mesmo, de onde vem o meu socorro? Meu socorro está no Senhor, Criador de toda a terra. Esse é o primeiro verso da canção.
O coro diz assim: porque é certo que não dorme, nem vacila o meu Senhor. É Ele quem me guarda e sustenta o meu viver. Nem o sol me molesta de dia, nem a lua de noite. O Senhor é quem me livra, quem guarda a minha alma. Jesus Cristo é o meu Salvador, desde agora e para sempre. Esse é o coro da canção. E tem mais algumas estrofes. Oportunamente, quem sabe eu ensino a música para um cantor que preste, porque eu não sou um cantor que preste, né? Sou só aquele que recebeu a letra e a melodia. E aí vocês podem conhecer de forma melhor essa música, mais bem cantada do que eu aqui desafinando. Tá bom? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor. Depois a gente combina, Flávio, pra você aprender a música, quem sabe começar a cantar também. Um grande abraço, queridos, e até amanhã, se Deus quiser. A princípio, se houver alguma alteração, eu aviso, mas a princípio fica mantido o horário, porém só pelo Instagram, ao vivo. Tá bom? A live das 23h15. Até lá, continue orando por nós. Vamos viajar. Que o Senhor vá conosco, à nossa frente, endireitando os caminhos tortos, quebrando as portas de bronze e despedaçando as trancas de ferro. Fiquem com Deus. Um abraço muito grande, especial. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, irmãos. Deus abençoe a todos.